E aí, pessoal, tudo bem? Mister aqui trazendo mais um vídeo, né? E ter filhos biológicos é ego? Eu quero entrar nesse debate que não sei nem porque existe, porque pra mim é uma questão muito óbvia. Não, não é ego, ou puro ego, ou tipo. O motivo de eu gravar esse vídeo são por dois posts em específicos. Um, eu vi a menina falando, tipo, que ela é contra ter filhos biológicos, ela acha que não deveria ter filhos biológicos. E outra falando de uma mulher que, tipo, já era uma quarentona e... Não falando mal de quarentonas, tá, gente? Pelo amor de Deus. Mas ela já tinha 40 a mais de idade e ela não queria ter filho e agora ela percebeu que se arrependeu e queria ter tido um filho antes, né? E nesses dois posts a repercussão foi que ter filhos biológicos é puro ego, né? Porque o ponto é o mesmo, né? Por que que as pessoas não pensam em adotar? Em adotar, tá? E, sinceramente, eu não consigo entender a linha de argumentação. Porque, normalmente, as pessoas que não querem ter filhos biológicos são pessoas que não gostam de crianças, sabe? Não querem ter filhos, tá? Dificilmente uma pessoa que não quer ter filho biológico vai adotar um filho, tá? Não, tá, até pode rolar, mas vamos usar o cérebro e a honestidade. É óbvio que não é a maioria, pelo contrário. Normalmente, as pessoas que não querem ter filhos, não querem ter filhos. Ou a pessoa não pode ter filhos biológicos e aí ela adota, tá? Já o caso de uma pessoa que adota, podendo ter filhos biológicos, ela normalmente também quer ter filhos biológicos. E normalmente tem também, sabe? Ou não se planejou, sabe? Não se planejou para ter filhos biológicos, sabe? Preferiu adotar. Mas nunca uma questão de não quero ter filhos biológicos. Nunca estou exagerando, obviamente, mas vocês estão entendendo a minha linha de argumentação, tá? E dentro desse contexto, é muito louco, velho, porque eu não penso que seja ego você ter um filho biológico, pelo contrário, né? É um... Outra coisa, não só ego, como crianças são produtos, né? Que foi o que a menina falou no post. Cara, que ideia é essa de que o fato da mulher ter o sonho de ter um filho é tratar a criança como um produto? Se ela queria ter um filho que saiu dela, que ela passaria por toda a dor da gestação e do parto, no mínimo, existiria um laço muito grande aí e existiria um afeto muito grande aí, uma conexão muito maior aí do que você simplesmente ir lá e adotar uma criança. Não sou contra o ato de adotar, pelo amor de Deus, não sou igual essas pessoas que são contra ter filhos, ou não sou contra adotar. Mas me parece que o ato de adotar uma criança, você pegar uma criança, escolher uma criança, né, pagar, porque a adoção não é de graça, então você está comprando uma criança, entre aspas, de um meio legal, óbvio. Mas isso pra mim é muito mais produto do que você ter um filho, cara. Que é uma coisa natural, biológica, tá? E, enfim. Dito isso, não tô falando que adotar é errado, ou que é ego, ou que está... Não acho que adotar é tratar a criança como mercadoria, pelo contrário, é dar uma esperança pra uma criança que não tem família. Só que vocês estão dizendo que ter filhos biológicos é tratar uma criança como mercadoria. E aí eu tô mostrando como, na verdade, adotar entraria muito mais nessa questão. Porque você realmente trata a criança como um produto ali. Você, né, faz uma venda de uma criança. Bem entre aspas, tá, gente? Bem entre aspas. Tentem entender, tá? Então, assim, acho um argumento muito falho, né? Outra coisa, a galera que fala isso é a mesma galera que é a favor do aborto, por exemplo. Com a desculpa de que o aborto é porque o corpo é da mulher e ela faz o que ela quer. Se o corpo é da mulher e ela escolheu ter um filho a partir do corpo dela, ai, mas ela não está pensando no próximo, na questão sei lá o quê. Porra, sei lá, mano, tá ligado? Sei lá, não consigo entender essa mente de pensar no próximo de vocês. Vocês preferiram que ela abortasse, então. Isso era pensar no bebê mais do que ter ele. Principalmente se tem uma condição boa, tá? Porque, assim, existem casos e casos. Você falar disso de uma pessoa que tá tendo o seu 10º filho pra o filho passar fome, sabe, numa dificuldade, é óbvio que essa pessoa não tá pensando no bem-estar da criança ao engravidar. Provavelmente só tá engravidando porque não se protegeu, né?
Dificilmente uma pessoa com 10 filhos, passando fome, escolhe ter mais um filho. Se escolher, sei lá, é loucura. Mas é difícil de que isso role. Normalmente é só falta de cuidado mesmo. E aí, eu entendo você falar que a mãe que faz isso ah, tem ego, tem não sei o que lá, sabe? Entendo, mas eu não concordo que isso vai valer pro total, entendeu? Principalmente se for pra uma mãe que... Inclusive, o ego nem funciona quando você fala desse caso específico que eu falei, porque ela não teve filho por ego, teve filho por falta de cuidado. Já é o caso de uma mãe estruturada, que escolhe ter um filho, uma família, que tem condições de dar do bom e do melhor pro filho. Ela tá fazendo isso por ego. Pô, não faz sentido, velho. Sabe? Isso é o quê? Contra a humanidade. Não tem que ter filho, mas... Ah, mas vamos pro argumento que a menina usou no vídeo que ela fala, né? Mas estão cheio de crianças aí pra serem adotadas. Você vai adotar alguma dessas crianças? Não, não vai. Você nem quer ter filho. Tô dando... Então é uma pergunta honesta. Isso vale pra galera que tá discordando de mim nesse ponto. Se você me responde que você não vai ter filho e não vai adotar, porra, mano, não consigo levar seu discurso a sério, velho. Porque você não tá preocupado com as crianças com as crianças que estão lá precisando de uma família. Você não vai adotar elas, você não vai se esforçar para que isso aconteça. Mas porque uma outra pessoa vai ter um filho e não vai adotar, isso te incomoda. A única diferença entre você e ela é que ela vai botar uma pessoa no mundo. Você não vai. Mas você não tá fazendo bem nenhum para essas pessoas. Também não tá fazendo mal. Você só não tá interferindo. A pessoa que vai ter um filho biológico, a mesma coisa. Ela não tá interferindo nas crianças que estão para adoção. E ela tem muito mais chances de adotar uma criança ainda assim do que você. Porque ela tem interesse em ser pai, em ser mãe. Você não tem. Ou seja, é um argumento que eu não entendo. Você não gosta de criança, você não quer ser pai nem mãe. Mas você tá bravo que uma pessoa que quer ser pai e ter mãe teve o próprio filho. Ou quer ter o próprio filho. Porque é ego. Cheio de criança aí pra adotar no mundo. Sei lá, cara. Assim, igual eu falei, pro argumento da pessoa ter 15 filhos, eu até acho que funcione minimamente. Agora, quando você me fala de alguém que tá tendo um filho, dois filhos, ou até três, planejado, sabe, bem estruturado, com uma boa condição, os dois argumentos pra mim são muito falhos, porque um é tipo, ah, você não pensou na criança, sabe? Se a pessoa tem condição de dar do bom e do melhor minimamente pra criança, eu acho que ela tá pensando na criança, obviamente. Se ela não tem condição, concordo com você, inclusive. Pare uma criança pobre, ferrada, que vai passar fome. Realmente, ela não tá pensando na criança na hora de engravidar. Agora, uma pessoa estruturada que tem condições de dar uma boa vida pra essa criança, por que ela não tá pensando na criança? Ah, mas a criança pode ter depressão, pode sofrer bullying, pode sofrer ansiedade. Porra. Ninguém pediu pra nascer, a gente sabe como isso funciona. A gente sabe que tem pessoas que têm crise de depressão, de problemas. Mas isso aí é uma coisa que a humanidade tá sujeita, sabe? Sabe quem que tá sujeito a isso? Crianças do orfanato também. E beleza, você pode falar, mas os pais elas não tiveram responsabilidade. Mas até aí, mano, você não é a favor que essas crianças tenham um lar, sejam felizes? Sim, imagino que você seja. Então você entende que não é uma questão de necessária, sabe? Necessariamente a pessoa vai ter depressão, ansiedade, vai sofrer. Não, são adversidades da vida. E isso faz parte da vida, tá ligado? É uma parte muito triste e péssima. E acho que é até a maior parte da vida. São de coisas ruins, já falei sobre isso em alguns outros vídeos, né? Mas faz parte. É muito triste, mas infelizmente a gente não vive num conto de fadas. Agora, dar a vida pra alguém como, nossa, que horrível. Horrível é matar alguém, horrível é tirar uma vida. Tá? E eu não tô nem falando de aborto, não tô nem entrando no mérito do aborto, tô falando de homicídio normal, né? Homicídio. É homicídio, feminicídio, esse tipo de coisa aí. Então, assim, tô falando assim, isso é desumano, é ego. Muitas pessoas matam por ego. Agora, dar a vida pra alguém é não pensar na pessoa, gente, pelo amor de Deus, isso não faz nenhum sentido. Ainda mais sendo uma palavra proferida por uma pessoa viva que escolheu viver. Se o seu argumento fizesse o mínimo de sentido, muitas chances de você não estar vivo. Porque sua mãe poderia não ter tido você, pensando em você.
Olha, eu vou pensar tanto na minha filha que eu não vou ter ela. Porque eu não sei, ela pode sofrer muito na vida, né? E você não estaria aqui pra falar. Então, assim, é um argumento que, por essência, o fato de você poder falar ele já é falho. Porque ele poderia valer pra você, tá ligado? E aí de dois, um, ou você vai meter o louco e falar assim, não, mas eu preferia não ter nascido mesmo, então se mata. E aí eu não quero que você se mate, pelo amor de Deus. Nossa, eu falei merda. Nossa, eu falei merda, não quero que ninguém se mate, pelo amor de Deus. Mas eu tô falando assim, você vai se matar? Você quer se matar? Não. Então não é verdade que você não preferia estar vivo. Tá ligado? Você tá vivo, continua vivo, gosta de estar vivo. Então não é verdade, vamos combinar. Então assim, eu acho isso tudo uma questão muito complicada. Tá muito complicado. Não acho que é ego, não acho que é errado ter filhos biológicos. E eu acho que o argumento de, ai, mas tem pessoas precisando de adoção também não faz sentido. Dadas as devidas proporções com suas diferenças, fazendo uma analogia bem tosca, como são todas as minhas analogias, é tipo eu ficar me remendando de beber água porque tem crianças que estão passando sede. Tem pessoas que estão passando sede, passando fome, por isso você vai deixar de comer bem. Tô falando de abundância. A abundância é realmente desnecessário, tá? Por isso que eu citei o caso das 15 filhas, 10 filhos. Realmente é desnecessário. Realmente é não pensar nessas pessoas e no bem-estar delas. Agora, comer bem não é errado. Você come em abundância. A abundância é pecado, é errado. É gula. Agora, você come aquilo que te sacia. E sim, por um pouquinho de prazer, não tem problema. Não tem nenhum problema. É esse o ponto. Não tem nenhum problema. Ah, mas tem pessoas que passam fome. Você que tá falando isso, tá fazendo algo pra mudar isso? Tá fazendo algo pra ajudar isso? Não. Eu também não, vamos colocar. Somos iguais. A única diferença é que você tá apontando o dedo na minha cara. E assim, tudo bem. O correto é a gente procurar ajudar essas pessoas da forma que a gente puder. É o correto, não digo que não. Entendeu? Só que o ato de ser neutro não necessariamente é errado, sabe? Vocês entenderam a analogia da comida, de passar fome com a criança? Tipo, mano, a criança que está no orfanato seria a pessoa passando fome. A comida seria ter o filho. Entendeu? É uma analogia bem simples também. Não é tão difícil, gente. Eu fico perplexo como eu faço. Ai, nossa, essa analogia não fez sentido nenhum. Gente, pelo amor de Deus. Não falei nada, nenhum absurdo. É óbvio que não é a mesma coisa. Assim, gente, pesquise o significado de analogia. Sabe o que é? Comparar duas coisas que não tem comparação, que não é. Nossa, que frase ridícula também. Aí não me ajuda. Mas, tipo assim, analogias são literalmente pegar duas coisas diferentes e traçar paralelos. Sabe? Traçar uma situação paralela. Mas não é dizer que são a mesma coisa. É assim que funciona uma analogia, tá? Antes que vocês venham criticar a minha analogia, né? Bom, é isso. Eu não acho que ter filhos biológicos é ego, né? Eu acho que é uma coisa natural do ser humano e eu acho que, pelo contrário, é uma coisa muito bonita, né? Acho que sim, em determinados casos específicos isso se encaixa, tá? Acho que realmente, em casos específicos de uma mãe que tá tendo o seu 10º filho que vai passar fome e que ela sabe que vai passar fome, é ego, porque não tem nenhum outro motivo. Normalmente, nem é ego, né? Eu já entrei nesse debate aqui durante o vídeo, que normalmente é falta de proteção, né? Mas não deixa de ser errado na minha visão. Mas sei lá, cara, se uma pessoa aleatória do mundo tá tendo filho, eu acho que isso não devia te incomodar tanto, não, velho. De verdade. Né? Deixa aí a opinião de vocês. Vocês acham que é ego ter filho biológico? Tamo junto aí, é nóis.